Uma boa noite, né? Que a paz do Mestre Jesus fique com todos nós até o fim desta reunião. O Evangelho de Jesus, o Evangelho, os 4 evangelistas que deixaram o trabalho dele, que está no Evangelho, o Lucas, o Marcos, o João, o Mateus. O Evangelho do João é o mais espiritualizado de todos os 4. É como os trabalhos do Allan Kardec, todos os livros do Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez é o livro mais importante de todos os livros do Allan Kardec. Porque o trabalho do Allan Kardec, para relembrar de novo Cristo, ele pega a parte de ciência, como diz o Emmanuel, forma um triângulo. A parte de ciência e a parte de filosofia, os ângulos de baixo desse triângulo, que é mais o lado humano para ser discutido. Mas a parte do Evangelho é como se fosse o ângulo superior, que vai acordar mesmo a profundidade dos ensinamentos do Cristo nos nossos corações. Não é na nossa mente, nos nossos corações. Então nós vamos acompanhando esse trabalho e cada vez ficamos mais impressionados, principalmente porque o Espiritismo convida as pessoas para começarem a ler esse livro, mas ler de uma forma continuada. Não só ler o livro de ponta a ponta, como aprender a fazer isso na sua casa, pelo menos uma vez por semana. E ele vai vendo o que é capaz de acontecer com essa leitura do Evangelho. Então, a leitura do Evangelho dá cada ensinamentos para nós. A casa que começa a fazer uma leitura do Evangelho, lembra que numa residência, além dos espíritos que moram na casa, tem os visitantes, às vezes familiares, amigos, que vão aprendendo também com aquela leitura. Mas às vezes espíritos que não gostam de nós também vão aprendendo com aquela leitura. E esse caminho de evangelizar o nosso coração é um dos caminhos importantes na nossa marcha evolutiva. O Chico Xavier, com aquele jeito de escrever, de contar as histórias, ele conta esse caso que a mulher dele que conta primeiro, que diz o seguinte: tinha um homem chamado Zeca Machado, lá em Pedro Leopoldo, quando o Chico morava em Pedro Leopoldo. O Zeca Machado, ele foi o dirigente, um dos fundadores do Centro Luiz Gonzaga, que era o centro que o Chico trabalhava, que deixou várias obras. As melhores obras do Chico talvez tenham sido lá naquela casa simples, meia dúzia de banquinhos ali, e ele fez aquele trabalho. Então ele diz assim, o Zeca dirigia esse trabalho lá no centro, ele era diretor, mas ele fazia no sábado, às 18 horas, o Evangelho na casa dele, no lar, o Evangelho no lar. E vinha muitas pessoas assistir esse Evangelho na casa dele. Ele tinha uma sala muito grande lá, cidade do interior, e vinha, e principalmente a irmã dele, ele ficava muito preocupado, que tinha uma irmã que dava um pouco de trabalho, e ele fazia questão que ela fosse. Mas o Zeca desencarnou, e a esposa do Zeca ficou com medo, porque o número de pessoas começaram a diminuir. E ela continuou fazendo o Evangelho no lar. E ela disse que ela teve uma surpresa, que depois que estava diminuindo bastante, poucas pessoas iam, ela disse, a irmã do Zeca chegou e falou, olha, eu sonhei com o Zeca, e o Zeca disse para eu vir para o Evangelho no lar. Aí ela disse, tudo bem.
Daqui a pouco chegou mais um homem lá, disse, olha, o Zeca mandou eu voltar para vir aqui lá. Eu sonhei com ele. Depois veio outra pessoa dizendo, várias pessoas dizendo a mesma coisa, e ela disse, e a surpresa, quando o Chico Xavier chegou lá. Chico Xavier já morava em Uberaba. Ele chegou lá e foi na casa dela e falou, olha, ele não sabia da história que estava acontecendo, ele falou, eu lá em Uberaba, o espírito do Zeca apareceu para mim. E ele apareceu, estava tão bonito, tão iluminado, eu Chico com aquele jeito dele. Ele diz, eu fiquei até com inveja do Zeca, de tão bonito ele estava. E eu falei, e ele disse para mim, disse, sabe, quando eu desencarnei, eu fiquei muito preocupado com esse evangelho no lar. E o Bezerra de Menezes disse para mim que ia me ajudar. Ele disse, as pessoas vão começar a sonhar com você para ir voltar para o evangelho no lar. Então ele disse, essas pessoas que estão sonhando, o Chico contando, disse, foi o Bezerra que falou que ia ajeitar isso para o Zeca. E as pessoas começam a sonhar que o Zeca chamando, e o Chico confirma aquilo. Você veja, às vezes, uma coisa que parece simples, a gente nem imagina quanta coisa está por trás disso. Do simples, a prática do evangelho no lar. Eu estou dizendo, porque esse assunto vocês já ouviram falar muitas vezes, mas as pessoas às vezes facilitam, não faz isso na sua casa. E o Espiritismo diz, começa a fazer que você vai ver a diferença imensa que é essa prática do evangelho no lar vai acontecendo. Às vezes a pessoa diz, ninguém quer fazer comigo, faça sozinho, não tem problema. Vá e aguarde tempo, que o tempo vai se encarregando de cada um de nós entendermos as coisas como é que vai acontecendo. Porque o Espiritismo, ele chega, o Emmanuel tem uma das obras dele que ele conta assim, que quando Jesus, no dia que recitou aquele discurso, que é um poema do Sermão do Monte, da Montanha, ele faz aquele sermão bonito, bem-aventurado, vai falando aqueles bem-aventuranças, e naquele dia, é um dia que ele trabalhou muito, aquele sermão da montanha, depois muitas curas, e no fim do dia ele faz o fenômeno daquela multiplicação dos pães e dos peixes, é no mesmo dia. E os evangelistas descrevem que tinha 5.000 homens ali naquele instante. Eles não falam as mulheres e crianças, porque mulher e criança naquela época era como se fosse zero ao quadrado, não tinha muito valor. Na época eles não valorizavam, só citou os homens. Mas nós sabemos, se tinha 5.000 homens, devia ter no mínimo também 5.000 mulheres. E se tinha crianças, aquele povo tinha muitos filhos. No mínimo, cada mãe daquela, 2 filhos ou 3 filhos. E tinha mais de 20.000 pessoas ali naquele instante, com certeza muito mais. E aí ele conta, o Chico diz, que aquelas pessoas assistiram aquele discurso do Sermão da Montanha, Jesus naquele dia fazendo muitas curas, e no final aquela multiplicação dos pães. E o Emmanuel diz, aquele povo era muito sofrido, eram homens que viviam na miséria, porque não tinha previdência social, não tinha quase empregos, muitos viviam quase de bicos, de caridade pública. Ele disse, pessoas muito sofridas. As mulheres, então, não podem nem falar o sofrimento delas. E a criança, muita criança até passando necessidades até de alimentação. E ele diz, aqueles espíritos, eram espíritos sofridos, que vinham há muito tempo sofrendo, já vinha lá de outras épocas, muitos vieram até de Capela. Ele disse, esses espíritos que já muito sofridos, ele disse, aqueles espíritos sofreram a influência do magnetismo de Jesus tão forte, que o Emmanuel fala, todos eles que estavam naquele dia, todos, foram aqueles
mártires do cristianismo. Ele disse: todos aqueles foram para aquele circo romano, cantando, sendo devorados pelas as feras, ou tendo mortes violentas por causa do Cristo. Ele disse: todos aqueles espíritos deram um grande salto de crescimento naquele instante, porque eram espíritos sofridos e deram aquele grande salto. O espiritismo é a volta do cristianismo. O espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós, espíritas, todos nós, somos espíritos que, como diz o Chico, a maioria veio lá da Revolução Francesa, das cruzadas, das guerras santas, da Inquisição. Somos pessoas desse nível. Muitos de nós veio de capela, nem começou aqui o nosso processo. Então a maioria de nós estamos também igual àqueles cristãos primitivos, cansados de sofrer. Muitos de nós, não só agora, já moramos nas trevas, já vivemos no umbral, já participamos de coisas ruins, já matamos, já roubamos, já violentamos. Agora nós não nos iludimos mais, nós não queremos mais isso para nós, não queremos mais voltar para aquela fase das trevas. Ele diz: e como são os espíritas, são os cristãos de novo, ele diz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a gente volta de novo o Sermão da Montanha. É o Sermão da Montanha naquele livro, só que agora é o Sermão da Montanha não cantado por Jesus, cantado pelos seus discípulos, mostrando de novo, repetindo o sermão. Estamos escutando o sermão agora de uma forma diferente. Estamos escutando e estamos participando da multiplicação dos pães, não que Jesus vai fazer aquela multiplicação, nós somos convidados a fazer a distribuição e Jesus vai fazer a multiplicação. Então são os cristãos primitivos que estão de volta. Nós somos aqueles, não aquele espírito que aqueles já adquiriram alto grau de evolução. Se nós conseguirmos ser espírita nesta encarnação, que é difícil ser espírita, conseguimos ser espírita, vamos dar um salto no nosso processo evolutivo. Então por isso que o Espiritismo vem e lembra para nós que nós temos que ir em cima do Evangelho que vai dobrar nossos corações, não tem outro jeito. Por isso que tem que fazer essa leitura com mais cuidado. O Evangelho segundo o Espiritismo esse ano faz 160 anos, 160 anos que foi lançado. Quantas milhares de pessoas deixou de suicidar por causa desse livro? Deixou de matar alguém por causa desse livro? Deixou de abandonar famílias por causa desse livro? Parou para refletir, deixou de tomar caminhos que ia custar muitas dores e muito sofrimento por causa desse livro. A gente vai entendendo as lições desse Evangelho e aí você vai vendo cada lição dessa para as nossas reflexões profundas. O Neo Lúcio, ele escreve pelo Chico, com a delicadeza que ele tem, e ele escreve no livro O Alvorada Cristã, ele conta que é conto do Neo Lúcio. Ele disse que Jesus estava ensinando na praça e uma pessoa disse para ele: mestre, como é que faz para nós reter a pureza dos teus ensinamentos? Como é que faz para reter essa pureza dos ensinamentos? E o Neo Lúcio disse que Jesus fala: você, quando tira leite de cabras, como é que você faz para o leite ficar puro, limpo? O homem disse: eu guardo numa vasilha bem limpa. Quanto mais limpa ela estiver, o leite ficará puro, verá, bem limpo. Ele disse: pois é, a mesma coisa. Você mantém a sua alma limpa, sua alma pura, que o leite da sabedoria do que eu estou lhe dizendo, você vai reter com você. Manter a alma pura, a alma limpa, talvez é o que nós precisamos. Mas como limpar nossas almas? A gente só vai limpar se for como Jesus diz: você toma o caminho da porta estreita, porque o caminho da porta larga você não vai manter a sua alma limpa. O caminho da porta estreita é o caminho vai na direção do Cristo.
É o caminho da porta estreita. Então a porta estreita, você vai passar toda amarrotada, vai chegar do outro lado todo amarrotado. Porque a porta larga é fácil. A porta larga, o caminho da bebida, das drogas, da sexualidade descontrolada, da mentira, de passar a perna para o outro, enganar o outro. Esse caminho nós já tomamos muitas vezes e sabemos que só vai cair em sofrimento e dor. Agora precisamos tomar o caminho da porta estreita, ou seja, tem que começar a aprender a perdoar, aprender a ter paciência, aprender a ter humildade, aprender a fazer oração de coração, dizer de coração, desejar o bem de verdade, lembrar que é entre você e Deus, não tem outro meio. Como você fazer isto com sabedoria, você saber entrar nessa porta estreita. Então nós, espíritas, já entramos milhares e milhares de vezes na porta larga. Agora nós somos convidados para entrar na porta estreita. A porta estreita não é fácil para ninguém. Ou seja, se você anda usando droga, como é que você quer entrar na porta estreita nesse caminho? Você vai ter que mudar. E essa mudança não é fácil para nenhum de nós, é um esforço. E porque nós somos ainda espírito em evolução. Nós não somos espíritos de grande evolução. Se fosse de grande evolução, não estaríamos aqui. Mas o Espiritismo vem chamando a atenção nossa, que nós não somos, mas o potencial de cada um de nós é imenso, que nós devemos aproveitar o potencial que todos nós possuímos, todos aqui sem exceção, todos sem exceção têm uma capacidade imensa para aprender, para amar, para fazer o bem, todos aqui. E eu vejo que todos estão se esforçando, porque só em vir para uma reunião dessa, você já está acordando dentro de cada um de vocês. E na hora que tomar essa estrada, não tem mais caminho de volta. Então o Espiritismo vem, aponta, diz, olha, Jesus é a sabedoria. Lá no Velho Testamento, aqueles profetas todos apontam para Jesus como caminho. E o Espiritismo chega e aponta Jesus também como caminho. O modelo e guia que nós temos é Jesus, é o modelo. Ninguém tem um código de ética melhor para apresentar para nós do que o código de ética de Jesus. Por isso que Rousseau, que foi um dos grandes educadores da humanidade, então uma vez ele estava lendo o Evangelho para uma das suas filhas e alguém perguntou para ele, Rousseau, mas você que diz que não é religioso, lendo o Evangelho para sua filha, ele falou, porque eu não conheço o livro melhor. Se você conhecer algum livro melhor, pode me dar que eu vou ler, mas eu não conheço o livro melhor. Então a mesma coisa, a gente precisamos ir nessa direção, porque essa direção é que vai nos dar paz. Então o Evangelho vai nos ensinando, e o Evangelho, assim segundo o Espiritismo, quando a pessoa começa a fazer as lições, como aprende? Eu lembro de uma senhora, ela conta essa história, que ela conta essa história, que o Ramiro que anotou essa história dela, ele diz assim, que ela veio lá do norte, ela tinha vindo e teve bastante filhos. Ela tinha tido 8 filhos, assim, era 8 filhos. E dos 8 filhos, ela já era viúva e lia o Evangelho, que ela frequentava um centro espírita. E a filha mais nova dela morava com ela. E os filhos reuniam ali na casa dela. E ela disse que a neta dela, uma neta de 16 anos, chegou em casa e falou, ali todo mundo reunido, com os pais e todos os tios, e falou, olha, eu tive um namorico aí com fulano, que eles conheciam, e eu fiquei grávida dele. E eu falei para ele que estava grávida. E ele disse para eu fazer o aborto. Eu falei que eu não ia fazer, e ele falou se ele não ia fazer, ele não queria nada comigo. Ou eu fazia ou não queria. Ela disse, não vou fazer. Ela disse, então eu vim aqui comunicar para vocês o que está vendo. Aí o pai ficou exaltado e os outros tios e disseram, então nós vamos matar ele. Decidiram, vamos matar ele, já que ele fez isso, está dizendo isso, vamos matar. E a avó, a mãe deles, que era a avó da menina,
disse, gente, vamos fazer uma prece. Aí ela pegou, trouxe o Evangelho, abriu, caiu uma das lições, e ela fez uma prece sentida, e ali com eles, né? E aí eles disseram, mas nós vamos matar ele. Vamos seguir, vamos para casa, amanhã a gente vamos decidir como é que vamos fazer, mas vamos matar ele. E foram embora. E ela chamou a neta para dormir com ela naquela noite. Ficou ela, a tia dela e a avó. E ela disse, que surpresa, de manhã cedo, 6 horas da manhã, o rapaz bateu na minha porta, sabendo que ela estava lá, bateu na minha porta e disse que veio falar para a menina que desistiu. Ele quer casar com ela, resolveu vir marcar o casamento. A gente não sabe como é essas coisas do Evangelho, como é que isso funciona, porque os Espíritos dizem que às vezes é de madrugada que acontecem as grandes guerras, os grandes movimentos, os grandes crimes, que ele fala que de noite o Espírito vai se libertar momentaneamente, pelo menos parcialmente do corpo, e outros Espíritos entram em contato mais fácil. E às vezes decisões de grandes crimes, de grande guerra, é decidido de noite. Quando o espírito acorda, ele não sabe que ele foi induzido. Então, do jeito que podemos ser induzidos para coisas ruins, também podemos ser induzidos para coisas boas. E às vezes essas coisas boas, por isso que às vezes a prática do Evangelho, quanta coisa muda ali naquele instante. Por isso que fazer prece antes de dormir é muito importante, porque você não sabe quem é que vai entrar em contato com você naquele instante. Às vezes pedir para seu anjo da guarda, que todos têm anjo da guarda, seu mentor espiritual, vinha lhe orientar. Às vezes de noite você vai ter soluções que parecem difíceis, e às vezes a solução está mais simples do que você pensa. Então, às vezes, ficar serena, confiar em Deus e usar a força da oração, a força do Evangelho. Tem um sujeito que era lá do Mato Grosso, um homem muito rico, fazendeiro muito rico, tinha muitas fazendas, 5 filhos, e ele já estava com uma certa idade, e os filhos ali, tudo em volta dele, e ele resolveu, disse, eu vou distribuir as coisas para os meus filhos. Aí deu uma fazenda grande lá para cada um, com muito gado, dinheiro, ele tinha muito, distribuiu para todos os 5, e ficou com pouco para ele, a sobrevivência dele. E ele disse que os filhos começaram a se afastar dele, se afastar. Os filhos agora já estavam ricos, começaram a se afastar, não vinham mais. E aí, naquela época, as pessoas pagavam muito em dinheiro e tinha um homem que devia 2 milhões para ele. E o homem veio e trouxe o dinheiro, 2 milhões. Eu falei entre 2 milhões, é que a moeda mudou tanto, 2 milhões. E aí ele pegou o dinheiro e guardou no cofre. Antigamente o povo usava, até no interior nem tinha banco direito, às vezes era cofre. Ele guardou no cofre da casa dele, e os filhos souberam disso. Aí ele disse, os filhos começaram a aparecer na casa dele. Nesse espaço que ele ficou triste, chateado, ele começou a frequentar centro espírita e começou a fazer o Evangelho na casa dele. Ele fazia, sozinho lá fazia, e os filhos começaram a aparecer. Aí dizia que um falava, era dele, praticamente não ficava só mais. Um dizia, a janela está aberta, esse vento pode lhe dar gripe. O outro ia fazer uma canjinha para ele, uma sopa, todo mundo com o maior cuidado. E o tempo vai passando e ele desencarna. Quando desencarna, o velório é nas casas, geralmente era nas casas. Ainda no interior ainda faz muito isso, o velório na casa. Então o corpo dele estava lá na sala e os filhos já foram direto do quarto, lá no cofre, abriu o cofre para ver o dinheiro, o corpo ainda estava na sala. E quando abriram o cofre, a surpresa dele, o pai deixou um evangelho segundo o Espiritismo para cada filho, um evangelho aberto, marcou, tinha uma marcação lá na lição honrar pai e mãe, e o bilhetinho disse, eu sei que vocês, agradeço muito o tempo todo que vocês estiveram comigo, aqui a reencarnação, espero que vocês sejam felizes, todos vocês estão bem de vidas, eu deixei todos em condições muito boas, mas esse dinheiro que eu ganhei, esses 2 milhões,
esse período, eu fui com os amigos meus aplicando. Então eu fiz a creche tal, o asilo tal, ele gastou todo fazendo obras sociais lá na cidade para alguma instituição espírita. E diz, e fica a lição aí para vocês do honrar pai e mãe. Às vezes a gente diz, olha que lição para os filhos. Aprenderam, com certeza, aprenderam em cima de uma lição bonita daquela, honrar pai e mãe. Às vezes no Evangelho eu já vi muitas dificuldades. Eu digo assim por mim, e talvez muitos aqui já passaram. Você às vezes abrir e aparecer soluções por caminhos que você nem imagina. Já aparece. Eu já falei isso aqui comigo, que aconteceu comigo. Eu tinha feito uma cirurgia de apêndice, tive um apendicite, operei assim, de emergência com o Fernando Guimarães, eu fiz essa cirurgia e fiquei 8 dias sem ir no centro. Quando eu voltei, era o grupo de estudo que eu voltei, o grupo falou, já aí operou, então manda ele abrir o Evangelho aí para ver que lição é que vai cair aí para todos nós. E eu, todo entusiasmado, abri o Evangelho, e quando eu abri, parece brincadeira, mas não é brincadeira, eu abri e caiu a lição, se fosse um homem de bem, teria morrido. Foi a lição que caiu lá para mim na hora que eu abri, se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu digo, meu Deus, ainda bem que eu não morri, porque dá tempo ainda de eu fazer alguma coisa para ir ajeitando aí as posições. Mas a gente parece assim brincadeira, mas é como se ele estivesse convidando. Então as pessoas que não fazem evangelho no lar, faça que ele vai ver como é importância imensa. Ele vai cair, porque o Humberto de Campos é que conta numa das suas crônicas, ele diz assim, que o senhor disse a 3 pessoas, se serve dele, olha, eu vou deixar uns talentos aí com vocês e eu volto depois para cobrar o que você fez. E disse, a um deixou 5, a outro 2, a um talento. Ele faz igual a parábola dos talentos. Tu deixou lá a inteligência, a cultura, o outro deixou lá a harmonia, dinheiro, poder, fama, deixou 5. E para um, deixou só o conhecimento espírita. E quando ele volta, o que recebeu aquele poder, dinheiro, diz, olha, eu podia ter feito mais, mas o que eu fiz foi isso, criei trabalho, criei harmonia, criei esperança, vai mostrando, cada um vai mostrando. E o que ele diz, tá bom, você fez o que podia, então vai descansar em paz e depois terá direito a reencontrar esse povo todo que você ajudou e terá direito a mais talentos. E o outro 2, quando chegou nenhum que tinha um conhecimento espírita, ele disse, olha, eu fiquei com medo do senhor, eu sei que é muito duro a luz do teu ensinamento. Eu fiquei com medo de causar alguns transtornos, errar nesse ensinamento do conhecimento espírita. Então está aqui de novo o meu talento de novo. E ele disse, mas como? Você, se tivesse usado esse talento, ajudava os outros que erraram mais, erraram um pouco, teria errado menos se tivesse esse conhecimento. Então você vai perder esse talento e vai recomeçar agora a tua luta de novo. Então, às vezes, o espírita que diz, mas qual é o talento que Deus me deu? Mas só o talento do conhecimento espírita. A pergunta que a gente faz, o que é que você está fazendo desse talento? Que uso você está fazendo desse talento? Está escondendo esse talento? Está fazendo igual, ou está aproveitando esse talento, esse tesouro que é do conhecimento espírita? Porque o conhecimento espírita mostra para você que você é um espírito em evolução, que está momentaneamente encarnado aqui na Terra, nesse país fantástico chamado Brasil, e você tem uma chance imensa de amar, de fazer o bem, de usar a força da oração, de treinar mais fraternidade. O que é que você está fazendo com esse conhecimento? Está guardando com você para quê? Está fazendo economia de bondade? Está querendo botar a bondade na poupança para querer... Tem que aproveitar. Isso está querendo aproveitar a sua alegria para quê? Para guardar isso. Tem que aproveitar. Tem que fazer as coisas, aproveitar o momento, que às vezes se aproveita o momento. Por exemplo, você vê essa semana agora, desencarnou o Silvio Santos.
e você olha assim o Silvio Santos, você diz, olha, é um homem que ele entrou numa lista que são poucos que entram, a lista daqueles que caem dos braços do povo. Caem dos braços do povo são pouquíssimo. Por exemplo, olha outros donos de televisão desencarnaram, tipo Roberto Marinho, mas não tem como ele. Porque cair dos braços do povo é como, por exemplo, um atleta Pelé, caiu nos braços do povo, um Ayrton Senna, um religioso como Chico Xavier, um Irmã Dulce, caiu nos braços do povo. Um cantor como Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, caiu nos braços do povo. São poucos, assim, um Ayrton Senna, que cai assim nos braços do povo. E você sabe quando alguém cai nos braços do povo? Quando no desencarne, tem milhões e milhões de pessoas pedindo a Deus por ele. Quando o Silvio Santos desencarnou, milhões de pessoas pedindo a Deus por ele, que ele tivesse paz. Então ele levou a alegria, que é o que o artista pode levar. Então isso é que nós precisamos, assim, esse entendimento espiritual, que só vai quem usar os seus talentos. Então o conhecimento espírita é um talento que cada um tem que usar, aproveitar bem esse talento, porque a vida tem chance. E eu digo, como eu sempre falo, como o Bezerra de Menezes, toda fim das orações dele, dos trabalhos dele, das apresentações dele lá na federação, ele sempre terminava dizendo para as pessoas assim, ó, você receba um abraço em nome de Maria. Ele era muito ligado a Maria. Receba um abraço em nome de Maria e leve a vibração de Maria com você. Então, eu, agora plagiando o Bezerra de Menezes, que cada um de vocês receba um abraço em nome de Maria e leve a vibração amorosa de Maria, a doçura de Maria, a fortaleza de Maria com vocês. E vá passando para frente a fortaleza e a doçura de Maria com vocês. E a paz de Jesus fique com vocês e use o talento que vocês têm usando o Evangelho segundo o Espiritismo nos seus lares. Transforme seu lar numa manjedoura que Jesus possa, ali com seu magnetismo, se instalar no seu lar. Uma boa sorte para vocês e vamos à segunda parte do trabalho, não é?